Aqui está uma das passagens mais populares dos 4 evangelhos. A mulher pega em flagrante adultério. O curioso é que, segundo os exegetas, essa passagem não faz parte dos textos originais do Evangelho de João, mas tendo sua narrativa bastante antiga, utilizada na tradição oral da Igreja do primeiro século e provavelmente inserida no final do século III ou no século IV no livro de João. A autoridade dessa passagem foi reconhecida pela antiga Igreja, que considerava o texto como inspirado pelo Espírito Santo. Antes de entrar no assunto, é muito importante entendermos o contexto por trás dessa passagem. Em João 7:10, Jesus subiu para Jerusalém para uma festa e se encontrar com os seus irmãos. O texto diz que foi de forma oculta. Veja a cena. A fama de Jesus se espalhara. Muitos o consideravam um profeta, outros um grande rabi, outros impostor. E por medo da repreensão de certos líderes religiosos e de alguns judeus que queriam prender Jesus, qualquer assunto a seu respeito era proibido. Havia uma certa censura. A festa era a de tabernáculos ou tendas, em hebraico, Sukkot. É uma das principais festas judaicas, pois celebra-se a passagem do povo de Israel pelo deserto. A festa dura 8 dias. O verso 37 diz que era o último dia, 7º dia, ou seja, era um dia sagrado considerado um Shabat conhecido por Rosh Hashanah Rabbah, a grande salvação, o clímax da festa. Durante os 7 dias da festa, um sacerdote carregava água num cântaro de ouro do tanque de Siloé para despejar numa bacia aos pés do altar pelo sumo sacerdote. A água simbolizava a água fornecida pela pedra em Êxodo 17. A água derramada também significa oração por chuva, pois a festa de Sukkot está atrelada à colheita, e salvação por ser o último dia da festa conhecida por Rosh Hashanah Rabbah, a grande salvação. Ainda no verso 37, o texto narra que Jesus levantou-se e exclamou: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." E no verso 38, Jesus completa: "Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre." Jesus era o cumprimento de tudo o que a cerimônia caracterizava, como a fonte de salvação. Pela tradição judaica, o último dia da festa era considerado a última oportunidade de se obter o perdão de Deus. Em Rosh Hashanah, o Ano Novo judaico, e Yom Kippur, o dia do perdão também. Agora vamos entrar no capítulo 8, onde a mulher adúltera foi pega em flagrante. Nessa passagem, faltavam apenas 6 meses para a Páscoa e a crucificação. Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar, e de madrugada para o templo. Com a expressão de madrugada, percebe que é outro dia, o 8º dia, pois a contagem judaica é do pôr do sol ao pôr do sol do outro dia. O 8º dia é chamado de Shemini Atzeret, santa convocação para Simchat Torá, a alegria da Torá, que diz: "Alegrem-se, cumprem a Torá nesse dia." Nesse dia, Jesus estava ensinando a Torá no templo, quando os escribas e os fariseus levam a mulher pega em flagrante adultério para o meio do pátio, expondo-a diante de todos. A mulher não cumpria a Torá nesse dia especial, ela literalmente a transgrediu. O pecado era gravíssimo, cuja pena é de morte, conforme Levítico 20:10 e outros. Aqui em João, a palavra adultério utilizada no grego é moicheia, significa relação sexual ilegal, secreta com uma mulher livre e respeitável, ou seja, a mulher não era uma prostituta. O termo mocheia também se utilizava para desonra familiar relacionado ao Kyrios, o senhor ou guardião da mulher. Poderia ser o seu próprio pai ou irmão, vide Diná e seus irmãos em Gênesis 34. O tal cenário jurídico está fora das exigências da lei mosaica. A cena está mais para um linchamento em praça pública, a Torá condena isso. No verso 4, os acusadores invejosos pela popularidade de Jesus fazem uma pergunta ardilosa para testá-lo, desqualificando na condição de mestre, pois não reconheciam tal autoridade de Jesus. Era uma arapuca bem tramada, e davam por certo que Jesus cairia nela e assim obter o desfecho desejado.
difamação, condenação e morte. Usaram a mulher como cilada, armadilha no conflito e objeto num debate jurídico, instrumentalizada para prender Jesus. O intuito desses líderes religiosos não era o zelo pela santidade, mas ânsia em apanhar Jesus no dilema. Verso 6 narra que Jesus se agacha e começa a escrever com o dedo no chão. O detalhe de escrever com o dedo nos lembra as 2 vezes que Deus escreveu nas tábuas da lei e em Daniel. Afinal, o que Jesus escrevia no chão? Há 3 teorias que têm sentido dentro da tradição judaica. 1. Alguns estudiosos defendem que Jesus escreveu os nomes daqueles homens conforme Jeremias 17:13. Rejeitar a fonte de água viva é rejeitar o próprio Deus. Foi o que aqueles homens fizeram, ato tão grave quanto o da mulher. Escrever o nome no livro da vida significa estar salvo com o nome selado e gravado. Já escrevê-lo no chão apaga-se facilmente. 2. Manuscritos antigos dizem que Jesus revelou e listou os pecados de cada um deles, principalmente o que eles acabaram de fazer, violar a Torá, anulando as regras de um julgamento justo. O julgamento justo deve ter oitiva de testemunha, 2 ou mais, direito ao contraditório, ampla defesa e órgão competente formado dentro do Sanhedrin, espécie de Supremo Tribunal. E por último, outros estudiosos defendem que Jesus estava escrevendo uma sentença condenatória contra aqueles julgadores por excesso de irregularidades. Eles insistiam, mas Jesus respondeu inesperadamente e sábio: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Se Jesus discordasse, seria acusado de violar a lei de Moisés. Mas se concordasse, seria acusado de subversão a Roma. A pena capital cabia a Roma. Veja João 18:31. Jesus volta a escrever no chão, e cada um retirou-se silenciado e envergonhado. Compare Mateus 22:46. O objetivo de Jesus era que cada um refletisse conscientemente os seus erros. Ambos os pecados levam à condenação por violar a Torá. Salvo se houver arrependimento, não repetir o erro. A grande verdade era que todos estavam em pecado. Só restou Jesus e a mulher. Ele não veio para julgar, condenar, mas para salvar. Mostrou que todos carecem da misericórdia de Deus e que ninguém pode julgar o outro. O único que pode é Jesus, e ele não fez. João 8:15. Futuramente, ele irá julgar a todos. Veja João 5:2 e João 27:30 na sua segunda vinda. Somente a mulher reconhece o senhorio de Jesus ao responder: ninguém, Senhor. Ela falou diretamente para Iavé, admitindo que Jesus agiu como um porta-voz de Iavé, Senhor em hebraico e em grego Kyrios. Veja Filipenses 2:11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que seria uma blasfêmia para aqueles homens? Veja que os religiosos queriam repetir o erro. Leia o verso 59, dessa vez com o próprio Jesus, evidenciando que não houve arrependimento por parte deles. E concretizando em Atos 7:54, com a morte de Estevão. Caro amigos, obrigado por assistir até aqui. Deixem seu like e comentários para o engajamento do canal. Caso não seja inscrito, se inscreva e acione o sininho para receber mais conteúdos como esse. Até o nosso próximo encontro e fiquem com Deus.